O que é o acúmulo de riquezas? Todo mundo critica o Cris Macabeus capitalista, porque eu defendo o capitalismo. Todo mundo me critica falando sobre o tal do acúmulo de riquezas, que a igreja é contra o acúmulo de riquezas, a igreja é contra tudo isso, o sistema de, né, esse sistema de produção que é o capitalismo. E eu digo que a igreja nunca se colocou contra o capitalismo, e sim contra pessoas que se utilizam do capitalismo, por exemplo, os comunistas que se utilizam do capitalismo para o seu próprio benefício. Tá? O capitalismo não é ideologia, gente. O capitalismo não foi escrito. O capitalismo nasceu de uma forma orgânica, no meio da população. População crescendo, não existia um sistema econômico no feudalismo, e assim, enfim, o capitalismo nasceu, tá? Diferente do regime comunista e o regime socialista. Entenda, capitalismo, sistema, comunismo, socialismo, regime. Tá? O capitalismo ele sobrevive muito bem dentro de um regime comunista, como que é a China, por exemplo. O problema é que o objetivo do capitalismo não é empregado na China. Tá? Porque a China, por ser comunista, prega o quê? A centralização do poder, da economia, no executivo. A população trabalha de escravo, porque é um país comunista, só que a economia capitalista fica apenas girando em torno ali do executivo, do poder executivo. É assim que acontece. Porém, capitalismo dá certo em países capitalistas, não em países comunistas, porque o comunista ele já é corrupto na sua origem. O comunismo já nasceu dentro da corrupção. O comunista tem corrupção no DNA. É lógico que não, um sistema capitalista não vai dar certo, né, com um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva, que era comunista. Não tem como. Tá? Mas, enfim, vou aqui falar sobre o tal do acúmulo de riquezas. Né? Todo mundo me critica, não, porque o capitalista ele acumula riquezas, e a igreja é contra isso. Me colocaram até um texto de São João Crisóstomo lá, falando sobre o acúmulo de riquezas, né? Que não adianta nada você ter as riquezas e não ajudar os pobres. Veja que a crítica de São João Crisóstomo, por exemplo, não era a pessoa ser bem-sucedida, era não auxiliar os pobres. E eu falo para vocês, entendo o que eu vou falar agora, eu conheço muito mais pobre, filha da puta, do que rico. Eu conheço. Eu conheço muito mais pobres, né, que são hipócritas, do que pessoas ricas. Aliás, na minha vida eu passei por vários perrengues, tá? Enfim, já falei sobre a minha vida aí em alguns vídeos, tá? E quem me auxiliou, quem me ajudou, quem me colocou no caminho certo foram as pessoas bem-sucedidas. Porque, vou ser bem sincero, né? Muitos amigos meus que eram pobres, assim como eu, né? Como eu era, eu já passei por momentos difíceis, assim, sabe? Só pisaram em mim. Então essa história de que não, porque o rico é filha da puta e o pobre é o oprimido, isso não existe. Aí entra o capitalismo. Isso não existe dentro do capitalismo. Isso não existe. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa generosa. Você tem o acúmulo de riquezas porque você trabalhou, produziu para isso. Você produziu aquela riqueza. Aí entra a questão de São João Crisóstomo, por exemplo, quando ele dizia ali sobre, né, acumular riquezas e não ajudar os pobres. A crítica era não ajudar os pobres. E o acúmulo de riquezas na época de São João Crisóstomo era através da opressão e da escravidão. Entenda que não pode fazer esse anacronismo com o sistema capitalista. O sistema capitalista não é a base de escravidão. Não adianta vir falar para mim que o funcionário é escravo do patrão, que não é escravo do patrão. Você ganha um salário para isso. E esse salário, né, tem um acordo antes. Você tem a opção de trabalhar por aquele salário ou não, ou procurar uma coisa melhor. Na escravidão, não. Na escravidão você não tinha opção. Então não adianta vir falar que é escravidão, que não é escravidão. Não é escravidão, tá? E você pode ser muito bem sucedido, acumular riquezas,
sendo um empresário ou sendo um bom funcionário. Quantos funcionários aí não acumularam riquezas, né, e não passaram, né, da fase do funcionário para o empresário? São funcionários até hoje. Então, não necessita exatamente ser um empresário, tá? Mas eu não quero aqui me alongar muito nesse vídeo, eu vou fazer outros vídeos a respeito do capitalismo, provando que a igreja não é contra o capitalismo, e sim contra os abusos, né? E geralmente esses abusos são cometidos por socialistas, não por capitalistas. Eu vou fazer outros vídeos a respeito do capitalismo, eu já fiz alguns. Mas a questão do acúmulo de riquezas, eu pergunto para todo mundo, o quanto é esse acúmulo de riquezas? Qual é o valor? Aí a pessoa me responde assim: não, é você ter mais do que você precisa. Tá, mas quanto é esse mais do que eu preciso? Quanto é? Qual é o valor? Aí a pessoa fala: você tem a tua vida, ter mais do que você necessita. Tá, mas quanto é isso daí? Entende que é subjetivo? Para mim, 150 mil reais por mês, eu não ganho isso, gente, né? 150 mil reais por mês, tá bom? Ganho uma porcentagem disso, não vou aqui ficar falando quanto eu ganho ou não, mas eu não ganho, mas para mim 150 mil reais por mês são salários mais ou menos, para mim, tô falando sério mesmo, 150 mil reais, não ganho, o meu salário não chega nem perto disso, tá? Mas 150 mil reais para mim não é um salário para ser colocado aí no acúmulo de riquezas. E aí? Como é que fica a situação agora? É subjetivo. Quanto é que o cara precisa para ser rico? 100 mil reais o cara precisa para ser rico? Ou 1 milhão de reais? Ou 10 milhões de reais? Pergunta para o Lula, para o Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto ele precisa para ser rico? Um socialista. E no fundo, como eu falei, sabe? No fundo, quem critica o capitalismo é aquele petista que não se conforma que o PT não deu certo e no fundo está pregando socialismo e não está nem sabendo. O cara nem está sabendo que isso que você está falando, essa besteira que você está falando, usando textos aí, né, isolados de padres, santos, ou até, né, algum documento da igreja que era numa época que nem tinha o capitalismo ainda. Tá? Você está pregando socialismo. Essa história do acúmulo de riquezas, quem prega isso, contra isso daí, são os socialistas. Tá? Eles que, né, se apoderaram desses jargões aí, tá bom? Porque no capitalismo, o acúmulo de riquezas, dentro do capitalismo, gente, eu não estou falando de corrupto. E geralmente corrupto é socialista, não é o capitalista, tá? Mas o acúmulo de riquezas no capitalismo é através da produção e não de opressão e escravidão. É produção. Aquela riqueza que você acumulou foi através da produção, do trabalho ou do trabalho. Como eu falei, eu conheço vários funcionários, né? Pessoas aí que são muito bem-sucedidas e são funcionários. E acumularam sim riqueza. Como? Trabalhando, se preparando, estudando, tá? Fazendo um bom projeto, sendo uma pessoa direita, pegando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro de uma forma correta. Como eu falei, ainda tem que fazer esse vídeo aqui mostrando para o católico como é que você ganha dinheiro com cartão de crédito. Eu ganho dinheiro com cartão de crédito, gente. Eu ganho dinheiro. Eu nunca perdi dinheiro com cartão de crédito. Eu vou ensinar você, né? Só que eu vou cobrar para dar essa aula. Como é que você ganha dinheiro com cartão de crédito? Usando o seu cartão de crédito você ganha dinheiro. Não tem nada a ver com pontos, tá? E milhas, não. Você ganha dinheiro com cartão de crédito. Eu já cansei de ganhar dinheiro com cartão de crédito, tá? E investir o dinheiro? Você deixa o quê? Na poupança o seu dinheiro? Isso aí é porque você mora num país que foi administrado por socialistas durante 30 anos. Ficou a poupança e o fundo de garantia. Tem gente que... Olha, quando o governo agora, na época da pandemia, decidiu liberar parte do fundo de garantia, teve amigos meus que não pegaram.
Você é louco, pega o seu fundo de garantia, tá doido? Não, mas deixa lá guardadinho. Gente, você sabe quanto... Aí eu vou dar uma de mamãe falei aqui, mas sabe quanto rende o fundo de garantia? 3%, cara. 3% ao ano. Tá? Você coloca em qualquer tesouro direto, que aí é o, né, o investimento que não tem risco nenhum, né, no tesouro direto, aí vai render o ano 8. Agora tá rendendo, agora depois aí, né, da questão da CPI, explodiu o tesouro direto, tá rendendo 10% ao ano, cara. Tira o dinheiro do fundo de garantia e joga no tesouro direto, pega um IPCA ali, pega o pré-fixado mesmo ali, IPCA 35, 2035 ali. Cara, tá rendendo, sabe o que? 10% ao ano, velho. E se você quiser pegar ali sem ser o pré-fixado, meu, você tem a possibilidade de render 12, 13% ao ano. Você vai deixar o seu fundo de garantia lá pro governo, trabalhar com ele. E sabe lá Deus quando você vai conseguir tirar o seu fundo de garantia de novo, rendendo 3% ao ano, menos do que a poupança. E aí eu falo tudo isso daqui. Isso aqui não é opressão, escravidão. Ninguém tá roubando. É investimento. É investimento e produção. Quando você pega o seu dinheiro e coloca lá no Tesouro Direto, tá? Eu estou falando do Tesouro Direto porque é o investimento que tem um bom rendimento, tá? E eu não estou falando de ações, porque ações, infelizmente, tem a variação, né? Você pode investir e ter, né, da noite para o dia, uma explosão ali, né? Nas ações, ou pode perder também. Ali não, o Tesouro Direto você não perde. Você coloca, vai ter aquele rendimento que você contratou no dia, tá? Mas é o que eu estou te falando, você está colocando dinheiro ali, o governo está trabalhando com esse dinheiro. Esse dinheiro está gerando produção. Então, esquece essa história aí de que você está só investindo e ganhando dinheiro sem produzir. Não, está sendo produzido. O seu investimento que você está fazendo ali está sendo produzido. O governo está no Tesouro Direto, no caso ali, se for um CDB, por exemplo, aí você está, né, você está colocando no banco, ali não é no governo o dinheiro. E o banco também está produzindo com esse dinheiro, porque esse dinheiro está indo para algum fundo, para alguma outra empresa ali que está produzindo. Então, entenda, tudo é produção dentro do capitalismo. Tudo é produção e nada é roubado. Não é um dinheiro roubado, porque o dinheiro, quando ele é produzido, ele não é um dinheiro roubado. Tá? Então, se você está acumulando riquezas através do seu trabalho, do seu esforço, tá? E da sua inteligência, principalmente, como eu falei, né, meu? O pessoal, todo mundo perde dinheiro no cartão de crédito e eu ganho dinheiro no cartão de crédito. Então, alguma coisa errada tem com as pessoas que perdem dinheiro com o cartão de crédito, né? Então, você, velho... Cara, eu falo isso porque eu aprendi muito cedo a investir dinheiro, né? Desde que eu tinha 15, 16 anos, já aprendi a investir dinheiro, né? Eu via meu pai perdendo dinheiro, eu falava, eu tenho que fazer tudo o contrário dele. Ele está perdendo dinheiro, eu tenho que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, né? Não perder o dinheiro, tá? Então, tudo isso aqui, gente, é conhecimento, né, que eu tenho desde que eu tinha 15, 16 anos, tá bom? Então, assim, e como eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho riquezas acumuladas. Eu tenho uma vida estável hoje, mas já passei por vários perrengues na minha vida, né? Situação que eu saía de casa com minha esposa, eu tinha um comércio, eu já passei por essa situação, levantar, né, de manhã, ir para o meu comércio e ter que escolher se eu ia tomar café da manhã ou ia almoçar. Já passei por isso com a minha esposa, gente. Estou falando sério. Perrengue mesmo, entendeu? Só que eu nunca perdi o dinheiro, entende? Nunca. Eu sempre encontrei uma alternativa para investir aquilo ou ganhar dinheiro com aquilo, ao invés de simplesmente baixar a porta e perder tudo. Eu sempre encontrei essa alternativa, né? E é isso isso é o mundo capitalista, gente. Capitalismo você pode passar sim por bons momentos e maus momentos. Você pode passar. Mas se você tiver um entendimento do que é fundo de reserva, por exemplo. Alguma vez na tua vida você aprendeu na escola o que é um fundo de reserva? E você faz um fundo de reserva com 10% do que você ganha por mês, gente. Um fundo de reserva com 10%, como eu falei.
Cara, eu passaria, durante a pandemia, eu passaria até 2 anos, cara, vivendo minha vida sem precisar contar com meu salário. Eu passaria isso, entendeu? Por causa do fundo de reserva. Onde está esse fundo de reserva? Na poupança? Claro que não. Claro que não. Poupança é um dinheiro que você deixa ali, que você precisa movimentar esse dinheiro. A todo momento você coloca dinheiro, tira dinheiro, coloca dinheiro. Ali você coloca na poupança, você precisa mexer com esse dinheiro diariamente. Agora, fundo de reserva, não. Então você não vai deixar esse dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Você está perdendo dinheiro. A poupança rendeu o ano passado 2,5%, acho, 3% ao ano. A inflação deu mais do que isso. Você perdeu dinheiro, entendeu? Perdeu dinheiro. Você perdeu o poder de compra com aquele dinheiro. Tá? Ele rendeu 2,5%, 3%. Rendeu. Só que a inflação foi maior. Então você perdeu no poder de compra. Entendeu? Isso é o capitalismo, gente. Isso é o capitalismo, tá? E para terminar aqui, eu continuo perguntando, todo mundo que me critica, que você é capitalista, a igreja condena, né, o acúmulo de riquezas, que condena, que não sei o que, os pobres e tal. Como eu falei, gente, na minha vida eu conheci muito mais pobre filha da puta do que pessoas bem-sucedidas. Estou sendo muito sincero. Estou sendo muito sincero mesmo. E quando eu precisei de ajuda, nunca um pobre me estendeu a mão. E não é, estou falando ajuda financeira não, é aquela ajuda de um conselho. Ou se não, para te dar aquele ânimo, sabe? Cara, eu te juro, essa ajuda, esse auxílio, esse conselho vinha de pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas que ajudavam os pobres. Sabe? Que sempre ajudaram os pobres, tá? Porque acumularam riquezas e eles tinham, né, como ajudar de alguma maneira, né, os pobres aí, através de uma instituição, através, né, enfim, aí cada um ajuda como pode e também, né, da maneira que ela quer, tá bom? E a pergunta fica, quanto é esse acúmulo de riquezas? Qual é o valor? Qual é o valor? Porque só fica no subjetivo. E aí vem, não, é ter mais do que você precisa. Isso é socialismo, tá, gente? Essa história de condenar ter mais do que precisa é socialismo, tá? Aí você vai ter o governo falando quanto que você precisa ganhar. E todo mundo vai ganhar igualzinho, tá? Isso é socialismo. Tá? Mas, tá, ter mais do que você precisa. Quanto é ter mais do que eu preciso? Qual é o valor? É isso que eu pergunto, tá bom, gente? Isso pra terminar, eu tenho uma vida de classe média baixa, tá, gente? Eu não sou milionário. Eu moro num apartamento de 38 metros quadrados. Pra mim tá bom. Olha que interessante. Eu não preciso de um apartamento maior do que isso aqui, né? Para que eu possa viver, entendeu? O meu carro, por exemplo, é um Peugeot 2003. Um Peugeot 206 2003 que eu vou pra tudo quanto é lugar com ele, né? É velhinho, bem arrumadinho. Eu deixo ele bem arrumadinho. É isso, cara, entendeu? Eu também não preciso ter uma Range Rover, tá? Não preciso disso. Não preciso ter um carro do ano zero, entendeu? Não preciso morar numa mansão com 5, 6 quartos, né? 2 suítes. Não preciso disso. É lógico que, né, se você tiver condições e assim você deseja e através do seu trabalho você consiga conquistar, beleza. Eu tô falando aqui. Pra mim, eu não preciso, tá? Mas eu não vou criticar a pessoa que trabalhou. Preste atenção, tô falando a pessoa que trabalhou, tá? Não a pessoa que comprou um Fliflex, né? Fliflex, que fala, né? O tal do bandido lá, né? Eu comprei o Fliflex, né? Então, comprou um Fliflex com corrupção. Não, pessoa que trabalhou, acumulou riquezas, tinha o desejo de comprar um carro zero e foi lá e comprou. A pessoa trabalhou, investiu o seu dinheiro, né? Acumulou riquezas, sim, trabalhando, investindo seu dinheiro, foi lá e comprou ali um apartamento de 3 quartos, 2 suítes, né? 200 metros quadrados. Ela trabalhou para aquilo. Como é que você vai criticar aquela pessoa? E agora eu pergunto para aquela pessoa, o que é para ela ali ter mais do que ela precisa para sobreviver, tá bom? Então, termino assim, e ainda vou fazer mais vídeos a respeito do capitalismo, tá, gente? Porque é impressionante, pessoal, criticar o capitalismo. Eu fico impressionado. Criticar o único sistema que pode tirar você do buraco. O único.
Porque os outros sistemas fazem isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pá, explode você, tá? Taca fogo no parquinho os outros sistemas, tá bom? Taca fogo no parquinho. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.